no norte, no centro e no sul. Um país difícil para o Evangelho. O nosso irmão, isso não é para desanimá-lo, mas é para ele orar mais. Salomão vai encontrar dificuldades. Quem é o Salomão? Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. E a igreja que vai ficar por trás deve dar um apoio fantástico. Sabe, pastor? Só quem é missionário pode contar isso que eu vou contar. Naquele país difícil, cheguei em 88 lá. Uma distância de 10.500 quilômetros do Brasil. 9 horas de avião. Eu sentia o poder da oração da igreja no Brasil por mim. Eu sentia. Nunca fiquei desanimado, porque não é muito da minha índole desanimar. Nunca fiquei doente. Nunca fiquei doente. Lá tem um trânsito muito pesado, nunca tive um acidente. E eu sentia as orações da igreja no Brasil me empurrando para frente. Eu sentia, irmão, no meu espírito, porque isso não é coisa da carne, isso é coisa do espírito. Eu sentia as orações da igreja. Naquele tempo, eu aprendi uma história de Guilherme Carey. Quantos aqui já ouviram falar de Guilherme Carey? Quantos? O pai das missões modernas. Eu pus o nome do meu filho nasceu em Portugal, o terceiro filho, eu pus o nome dele de Guilherme, em honra a Guilherme Carey, porque ele foi o pai das missões modernas. Guilherme Carey, há 200 anos atrás, quando as missões estavam apenas engatinhando, ele tinha, naquele tempo, a visão que hoje repousa sobre as igrejas. Por isso que ele é conhecido como pai das missões modernas. Aleluia. E então, eu agora esqueci um pouco do que eu ia falar. Me perdi um pouco na história do Guilherme Carey, quando eu entrei na história do Guilherme Carey. Lembrei. E eu aprendi, porque ele, Guilherme Carey, ele tinha falado uma frase que era a seguinte. Ele disse: olha, eu vou descer do fundo do poço, se vocês aqui em cima ficarem segurando nas cordas. Ele dizia: se vocês não ficarem segurando na corda, eu não desço lá no fundo do poço. Mas se vocês segurar as cordas, eu vou. E eu usei muito essa ilustração, porque essa ilustração significa o seguinte, irmão. Alguém está caído lá no abismo, lá no fundo do poço. E alguém tem que ir lá buscar essa pessoa. Senão ele vai morrer lá. Então alguém se disponibiliza em ir lá. E esse alguém é o missionário. Mas para ele descer lá, ele não pode descer sozinho. Ele não pode, porque se ele descer sozinho, não só ele não consegue salvar quem caiu lá, como ele próprio vai morrer lá. Então ele diz: desço, mas se vocês ficarem segurando na corda, não é? E eu dizia isso lá na igreja em Santos e nas igrejas do campo de Santos, porque antes de ir para Portugal, era necessário criar um clima missionário naquela igreja. A igreja de Santos, quando me enviou, tinha 60 anos de fundação. A primeira igreja do estado de São Paulo, e ainda não tinha missionário. Então eu tive a honra, e essa honra ninguém, agora usando uma linguagem bíblica, ninguém matira, não é verdade? Ninguém matira essa honra, de ter sido o primeiro. Hoje eles têm missionário na China, no Japão, no Peru, Portugal, está com 7 igrejas em Portugal, não é? Mas eu tive o privilégio de ter sido o primeiro. E eu dizia para os irmãos, no campo todo, de que eu vou. Mas se vocês ficarem segurando na corda aqui, se vocês não ficarem segurando na corda, eu não vou. Eu não vou. Primeiro, sabe por que eu dizia que eu não ia? Porque o texto que eu li aos irmãos esta noite em Romano diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Eu digo: eu quero ficar nesse texto aqui. Eu quero ser enviado pela igreja.
Então, irmãos, eu fui e eles ficaram segurando na corda. E o que é segurar na corda? Primeiramente, é o apoio espiritual. Esse apoio é o maior apoio que se pode dar ao missionário. Não adianta nada você dar muitos euros lá para as missões na Europa, sem apoio espiritual. O espiritual é o mais importante. O financeiro não é o mais importante, é secundário. Porque se houver alguma falha, Deus de alguma forma dará o socorro. Eu estava em Portugal em 89 já, e naquele tempo não podia sair dinheiro do Brasil para lá. Não podia sair dinheiro do Brasil para o estrangeiro, parece que até hoje ainda há uma certa dificuldade. Então a igreja me mandava um cheque visado, e uma casa de câmbio na cidade do Porto me trocava aquele cheque. Mandava pelo correio. Mas os Correios no Brasil, em 89, fizeram uma greve que durou 2 meses. Não sei se vocês se lembram. E o dinheiro não chegava. E o dinheiro não chegava. E o dinheiro não chegava. E o meu dinheiro estava acabando. O meu dinheiro estava acabando. E nós tivemos um culto de quarta-feira. E eu peguei o último dinheiro que eu tinha. Não era euro, era escudo. E eu dei 100 escudos na oferta. E lá na rua, eu entrei no carro e eu disse assim para minha esposa: olha bem, se você amanhã pedir 100 escudos para comprar pão, fica sabendo que eu não tenho, porque o último que eu tinha, eu deixei no gasofilácio da igreja hoje. E ela pegou em 3 notas de 5.000 escudos e exibiu assim para mim, ó: você não tem, mas eu tenho. Nós nos governamos mais de um mês até chegar o dinheiro do Brasil, porque quando tudo falha, Deus envia um socorro lá do alto. Mas não pode falhar é o apoio espiritual da igreja. O sentimento missionário da igreja. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A igreja deve ver as coisas como Cristo vê, deve sentir como Cristo sente, ter o mesmo sentimento, e o coração dele, irmãos, está totalmente voltado para as missões. A satisfação da igreja missionária. Irmãos, quando uma igreja faz missão, ela fica satisfeita, ela fica alegre. Uma igreja missionária é uma igreja alegre. O pastor Jefferson, que é meu amigo já de muitos anos, vai pregar domingo, né, pastor? Ele estava agora em Santos dando um relatório da missão que ele está fazendo em Portugal, e eu nunca vi a igreja lá bater palma para ninguém, para qualquer pastor que pregue bem ou não. Nunca vi a igreja bater palma. Mas quando o pastor Jefferson acabou de dar o relatório dele, do trabalho, do serviço, das almas, das casas que estão abrindo, irmãos, o pastor presidente não mandou fazer aquilo, mas a igreja, numa espontaneidade, começou a aplaudir o servo de Deus. E eu creio que aquilo foi coisa de Deus, foi coisa do Espírito Santo, porque a igreja aprova, a igreja se alegra quando ela vê a obra missionária. E eu creio que a igreja de Limeira é uma igreja alegre, porque ela é uma igreja missionária. A Bíblia diz que Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia, porque souberam que lá estava um avivamento muito grande. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Atos, verso 21, que quando ele chegou lá e viu a graça de Deus, se alegrou, porque a obra missionária traz alegria. Aleluia. Eu vou correr um pouco, porque as horas estão se avançando muito depressa. As bênçãos sobre uma igreja missionária. Irmãos, ao contrário do que alguns pensam, o trabalho das missões fortalece a igreja local. Quando não há visão missionária, alguém pode dizer assim: olha,
esse dinheiro que nós estamos mandando lá para Portugal ou para qualquer país que os irmãos estão aqui, faz falta aqui. Estamos desviando verbas que poderiam ser colocadas aqui e estamos mandando para o estrangeiro. Isso é para quem não tem visão. Porque quem tem a visão da obra missionária sabe muito bem que as ofertas que se dão para as missões, essas ofertas são recebidas no céu como cheiro suave diante das narinas de Deus, e por isso Deus abençoa a igreja local. A igreja missionária é uma igreja que cresce. A igreja missionária é uma igreja onde acontecem milagres. Por que muitas igrejas já não se vê milagres? Uma das razões é que a gente não faz missão. O número de batizados no Espírito Santo numa igreja missionária é muito maior do que o número de batizados no Espírito Santo de uma igreja que não faz missão. As receitas financeiras de uma igreja missionária, elas aumentam cada vez mais, porque Deus está se agradando dela. Os crentes da igreja missionária são menos egoístas. Estão pensando nas almas que estão lá fora. Até as orações deles são diferentes. Até o semblante dos crentes de uma igreja missionária é diferente. Verdade, uma igreja missionária é uma igreja bonita, povo alegre, povo cheio da graça, povo com comunhão com Deus, povo feliz, povo mais feliz da terra. Há muitas igrejas por aí que o culto é um verdadeiro cemitério. Não faz missão. É todo mundo lá assim, todo mundo cara feia. Não faz missão, não é? Mas eu estou vendo aqui, vocês são bonitos, viu, irmãos? Eu estou vendo aqui uma igreja bonita. Estou vendo um povo bonito aqui. Porque isso, para já, é uma característica do verdadeiro povo de Deus, da noiva do Cordeiro, não é? Mas isso também é muito por conta de vocês orarem pelas missões, divulgarem as missões, fazerem encontro de missões, terem missionários lá. Isso tudo reflete na vida da igreja local. Uma igreja missionária é uma igreja onde há avivamento, onde o povo ora por aqueles que estão lá. Às vezes até nós nos esquecemos de orar por nós próprios. Quando nós estamos abençoados, quando nós estamos avivados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o momento em que menos oramos por nós, oramos mais pelos outros. E quem são, está sempre orando por aqueles que estão de fora. O galardão para a igreja missionária. Jesus disse em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, a doutrina dos galardões é uma das mais interessantes doutrinas da Bíblia. Trata-se da recompensa divina por serviços prestados ao reino de Deus na terra. E por isso, a igreja missionária, os crentes que amam missões, Deus tem preparado uma recompensa para você na glória. Deus tem preparado um galardão no céu. Há muitos crentes que não vão receber nada, vão ser salvos, porque a salvação é pela graça, mas o galardão não é pela graça. Sabiam, né? O galardão não é pela graça, a salvação é. O galardão é por serviços prestados a Deus, principalmente quando são prestados em amor. E olha, irmãos, de acordo com Mateus 10:41, nada, por mínimo que seja, feito para Deus, ficará sem recompensa. Jesus disse que até por um simples copo de água fria, que alguém dá a alguém em qualidade de profeta, Jesus disse, de maneira nenhuma ficará sem receber o seu galardão. Por isso, irmão, pense nas missões, ore pelas missões, contribua para as missões, porque tudo isso está sendo escrito no céu. E para terminar,
Respondendo à questão do vosso tema, é tempo de fazer missão. Por quê? Por que é tempo de fazer missão? E aliás, aqueles que estão começando a fazer missão agora, eles estão um bocadinho atrasados. Mas, mesmo assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mateus 20, Jesus fala dos trabalhadores da sua seara. E diz a Bíblia que ele começou a procurar trabalhadores desde a madrugada, 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 da tarde. E quando faltava 1 hora para o trabalho acabar, ele ainda encontrou um grupo de pessoas e disse assim: por que é que vocês não foram trabalhar na minha vinha? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: então vocês vão trabalhar, falta só 1 hora, mas vão trabalhar assim mesmo. E olha, tem uma coisa, hein? Vocês vão receber o tanto dos outros que começaram mais cedo. Irmãos, por que fazer missões? Porque nós estamos na última hora da igreja na terra. Em segundo lugar, precisamos fazer missões, porque a noite está vindo. Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, a noite vem, quando já ninguém poderá trabalhar. E as noites espirituais estão chegando aí. Estão chegando aí. E lá na Europa está ficando cada vez mais feia a coisa. Minha esposa veio antes de ontem de lá. Foi pregar em várias igrejas. E ela disse: olha, e para quem conhece a realidade de lá, ali se sente, irmãos, que o espírito do anticristo age fortemente naquele velho continente. Só quem viveu essa experiência de estar lá, a dificuldade que existe, as trevas, o pecado, a indiferença ao Evangelho, o anticristo já está operando naquele país muito mais do que aqui, porque é de lá que ele vai sair. É de lá que ele vai sair. Então, do lugar onde ele vai sair, os ventos dele já começam a soprar muito forte. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Em terceiro lugar, é tempo de fazer missão. Sabe por quê? Porque os campos já estão brancos para a ceifa. Em João 4,35, Jesus disse assim aos seus discípulos: olha, vocês dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Porque Jesus falava da ceifa, do trigo, do cereal. Naquele momento faltava 4 meses para haver a colheita. Mas quando ele fala da colheita espiritual, ele disse: olha, com respeito à colheita espiritual, já chegou o tempo, porque eis que os campos estão brancos para a ceifa. E naquela própria escritura, diz ali que a mulher samaritana foi salva. E tão logo ela foi salva, ela começou a pregar para o povo lá da sua cidade, e muitos ali foi salvo. Olha aí o campo branco para a ceifa, é isso aí. Em quarto lugar, é tempo de fazer missão, porque temos milhares de crentes hoje no Brasil para sustentar missões. Fala-se, alguns falam em 35 milhões de crentes no Brasil, outros falam em 40 milhões, outros falam em 42, eu não sei direito como é que está isso agora. Somente a nossa denominação, ela tem cerca de 20 ou 22 milhões. Então, meus irmãos, é muita gente para fazer missão, e se nós não fizermos, Deus, de alguma forma, Ele vai requerer de nós. Em quinto lugar, por que é tempo de fazer missão? É tempo de fazer missão, porque o Espírito Santo, Ele está fazendo um apelo apaixonado aos crentes para fazer missão. Isso tudo que se vê aqui, esses cartazes, esses temas, isso tudo, irmão, é coisa do Espírito de Deus. Isso não é coisa de homem, não. Isso não é coisa do departamento das missões, não.
Isso é coisa de Deus, para despertar a igreja, para que nós possamos ver que o Espírito Santo, Ele está fazendo um apelo apaixonado à sua igreja para fazer missão. É tempo de fazer missão, por quê, pastor? Por causa do clamor das nações. As almas clamam lá fora, irmãos. Milhões e milhões sem o Evangelho. Grandes são as necessidades dos povos. Quantos dos irmãos aqui já ouviram falar da janela 1040? Quantos? A maioria dos obreiros já ouviu falar. A janela 1040 é uma faixa no globo da terra que pega 61 países. E esses 61 países são os países menos evangelizados do mundo, onde estão ali 3 bilhões, não é milhões não, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que vivem nesse país. Eu vou citar alguns rapidamente. Por exemplo, na Ásia, 21 países. O Afeganistão, o Paquistão, o Camboja, a China, a Coreia do Norte, a Índia, o Japão, a Malásia, a Mongólia, a Tailândia, o Vietnã e muitos outros. Isso só na Ásia. No Oriente Médio, 21 países. Arábia Saudita, Argélia, o Egito, os Emirados Árabes, o Irã, o Iraque, Israel, Jordânia, o Líbano, Marrocos, a Síria, a Turquia. Em 1999 eu fui na Turquia. Nós fizemos uma viagem às 7 igrejas do Apocalipse, a Filadélfia, a Laodiceia, a Esmirna, a Éfeso, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, que fica na Turquia. E depois fomos à ilha de Patmos, que já não é na Turquia, é na Grécia. E estivemos naquela ilha e foi um tempo muito abençoado ali. Naquele ano de 1999, a Turquia tinha 68 milhões de habitantes. Hoje já tem mais. Mas naquele tempo tinha 68 milhões de habitantes. Os irmãos sabem quantos evangélicos tem na Turquia? Um país que certamente hoje já beira os seus 70 milhões. 2.000 crentes. 2.000 crentes. Encontramos lá um missionário brasileiro que está na Esmirna. É uma cidade com 3 milhões e 100 mil habitantes, uma grande cidade, e tem o mesmo nome de Esmirna, que era da Bíblia. E encontramos ele ali com uma igreja com 50 membros. E diz ele assim: pastor, ter 50 membros aqui na Turquia equivale no Brasil a ter uma igreja com 1.000 membros. 2.000 crentes num país de quase 70 milhões de pessoas. Então, meus irmãos, onde a maioria do povo é tudo muçulmano. Só que o islamismo da Turquia é um islamismo mais moderado. Não é aquele islamismo xiita lá do Iraque, do Irã. É um islamismo mais moderado. E eu tive a oportunidade de evangelizar o guia da nossa excursão. Ele morou no Brasil, fala bem português. E ele veio fazer algumas perguntas da Bíblia e disse: olha, Deus, obrigado. É a primeira vez que eu vou evangelizar um muçulmano. E evangelizei aquele moço durante todos os dias, porque eu me sentava ao lado dele, e evangelho nele, não é? A África, 12 países, Cabo Verde, um país que fala a nossa língua, irmãos. Cabo Verde, fala português. Guiné-Bissau, fala a nossa língua. Os irmãos não precisam falar um novo idioma quando chega lá, a não ser de uma tribo lá, não sei de onde, mas você já pode chegar falando português, que eles vão entender muito bem. Níger, o Senegal e tantos outros. Então essa é uma das razões. É tempo de fazer missão, porque os povos do mundo clamam por missionários. Em 7º lugar, falta só mais 2. É tempo de fazer missões, porque Deus quer que missões seja feito. E se não houvesse mais nenhuma razão, só essa já bastava. Devemos fazer missões, porque o dono da obra quer que ela seja feita, e o dono da obra é soberano naquilo que diz. Quando ressuscitou dos mortos,
Jesus chegou para os seus discípulos e deixou bem vincada esta palavra da sua soberania. Ele disse: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha aí a soberania, olha aí, irmãos, o poderio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E baseado nesta soberania, e baseado neste poder, ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. É tempo de fazer missão, porque Ele quer que seja feito. Em oitavo lugar, são 9 coisas que eu quero falar. Já estou no oitavo, já estou acabando, não é? É tempo de fazer missão, porque esse é o vosso tema. Porque não queremos ser desobedientes à visão celestial. Paulo, no texto que eu li em Atos, ele disse na presença de um monarca. O monarca foi visitá-lo na prisão. Ele disse: ó, rei Agripa, eu tive um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, e Jesus me disse isso. E Jesus me chamou para a missão, e Jesus me ungiu para a missão, e Jesus me mandou pregar em todas as nações, e Jesus me deu esta visão missionária, e eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Irmão, há quem não tenha visão nenhuma, mas há também quem tenha a visão e não é obediente à visão. Eu acredito que tem muita gente entre os obreiros da igreja que tem esta visão, mas não basta ter a visão. Visão aqui é um sinônimo de compreensão. Tenha visão, seja obediente à visão. Deus te chamou para a missão, seja obediente à visão celestial. Deixa tudo, larga tudo. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Há pessoas muito agarradas à sua terra. Abraão, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. E onde ele colocou os seus pés, o Senhor abençoou. Em último lugar, por que é tempo de fazer missão? Porque nós não queremos resistir ao Espírito Santo. Estevão, quando pregava em Atos capítulo 7, verso 51, ele disse assim para aqueles judeus religiosos: vós sempre resistis ao Espírito Santo, tanto vós como os vossos pais. Mas nós, como igreja, não fomos chamados para resistir ao Espírito de Deus, de maneira nenhuma. Fomos chamados, queridos irmãos, para nos colocar à disposição do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus quiser nos enviar, Ele vai nos enviar, porque Ele enviou Paulo e Barnabé, Ele vai enviar o irmão Salomão, Ele vai enviar outros, glória ao Senhor. E a igreja deve abraçar a visão, ela deve ser flexível à visão. Quando Deus chamou Isaías, o Senhor fez um desafio. Missão é coisa de fé, e a fé traz consigo os seus riscos. A verdadeira fé traz consigo os seus riscos. Mas uma coisa eu digo: Deus honra a fé, e a fé honra a Deus. Ou a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E Deus fez um apelo. Porque nessa coisa das missões, Deus não pega ninguém pelo colarinho. Nem o missionário, nem o ministério, nem a igreja. Que nas coisas de Deus tudo funciona na voluntariedade. Tudo funciona na voluntariedade. E Deus diz então: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
E aquele homem, banhado em lágrimas, com toda certeza, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus contou com ele, ele abraçou a visão. Deus conta com a igreja aqui nesse lugar. Abraça a visão. Quantos já abraçaram a visão da missão? Quantos já abraçaram esta visão? Quantos? Levante a sua mão. Você que ora pelas missões, você que contribui, você que ama as missões, você já abraçou a causa. Obrigado, pastor, pela oportunidade, porque esse assunto ferve no meu coração há 32 anos atrás. E eu estou disponível, irmão, porque missionário tem coração mole. Um pastor aqui no Brasil, ele estava deixando uma igreja no estado do Rio de Janeiro, 3.000 membros, para ir para Portugal para dirigir uma igreja de 50 membros. E eu estava no telefone com outro pastor brasileiro, eu disse: irmão, mas ele vai deixar uma igreja de 3.000 para dirigir uma de 50? E ele me respondeu, e eu concordo com essa palavra: missionário tem coração mole. Às vezes ele diz assim: eu não vou, mas é só da boca para fora, porque quando o Espírito Santo começa a agir lá, ele está banhado em lágrimas, de joelho, pedindo perdão e dizendo: Senhor, envia-me a mim. Eu conheço um pastor do Ministério de Santos, que ele esteve numa certa região aqui do estado, e depois mandaram ele para lá de novo, e ele disse assim: Senhor, se tu me amas, não me mande mais para aquele lugar. E o Senhor disse assim para ele: eu te amo, mas é para lá que tu vais de novo. E às vezes tem alguns obreiros dizendo assim: Senhor, se tu me ama, não me manda. Mas eu tenho certeza que você é flexível, porque o homem de Deus tem que ter 3 coisas: ele tem que ser flexível, ele tem que ser gastável, e ele tem que ser enviável. Se essas 3 coisas não houver num homem de Deus, eu duvido muito que ele seja homem de Deus. 3 coisas: ele tem que ser flexível, ele tem que ser gastável, e ele tem que ser enviável. Fiquemos de pé nesse momento. Oh, aleluia. Aleluia. Deixe que o Espírito Santo fale com você aquilo que eu não consegui falar. Há coisas que a gente não consegue falar, mas permitamos que o Espírito Santo fale. Permitamos que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. E não fiquemos, queridos irmãos, de coração fechado para o Espírito de Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele usar. Irmãos, foi feito aqui um apelo missionário para um obreiro que está com dificuldade de casa. Quem sabe, além daquelas ofertas que os irmãos colocaram, e eu também coloquei, Deus esteja tocando no coração de alguém, contendendo no coração de alguém, dizer: não vai só ficar naquela oferta ali, não. Deixa ser flexível nas mãos de Deus, querido. Seja flexível, não feche o coração. Porque se você fizer isso, ser flexível, o mais abençoado vai ser você mesmo. Posso fazer uma oração, pastor? Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, de poder ministrar aos santos nesse lugar, de poder encontrar nesse lugar uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja missionária, uma igreja com o coração voltado para as coisas do reino de Deus, meu Pai. E eu quero suplicar ao Pai que o Espírito da glória de Deus repouse sobre este povo de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. Que o Espírito Santo continue falando, que o Espírito Santo continue levantando obreiros, que o Espírito Santo continue levantando missionário, que o Espírito Santo continue levantando mantenedores da tua obra. Ó Pai, abençoa o pastor desta igreja,
abençoa todo o ministério da igreja, abençoa todo o teu povo, Senhor. Venha sobre a tua igreja com muita graça, venha sobre a tua igreja com muito poder, venha sobre esta igreja com muita unção, ó Deus. E esses 3 dias, Pai, que os teus servos vão ter aqui sobre missão, Pai, opera, Pai, abre a janela do céu, Pai, cura enfermos, Pai, batiza com o Espírito Santo, Pai, opera na vida do teu povo, Senhor. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos, Pai, e aos teus cuidados, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, pastor Valentim tem um livro, Os Tempos do Apocalipse, está ali na frente. Os irmãos, se desejarem cooperar com o ministério do nosso irmão, faça-o, leve o livro do nosso irmão para estudar acerca desse assunto que o nosso irmão tem colocado nessas páginas. Nossa obra, nossa festa missionária continua. Os irmãos amanhã se esforcem, 19 horas amanhã, se esforce, se convide, traga a família, os dirigentes, obreiros, todas as suas igrejas. Amanhã o pastor Paulo dos Santos estará conosco, ali de Santos. O pastor Paulo é um missionário, tem missão no coração, ele se gasta tudo que tem e faz o maior sacrifício para a obra missionária. Em vários lugares do mundo ele tem o trabalho missionário, tem muita experiência. Realmente o que queremos é isso, que seja exposto à igreja, aos irmãos e ao ministério, uma palavra como essa que hoje o pastor Valentim nos trouxe, e muito mais ainda acerca da obra missionária, da experiência missionária, da motivação missionária. Portanto, nós já temos recebido grande bênção do Senhor. Vamos nos despedir neste momento, esperando amanhã estarmos aqui juntos novamente, recebendo outra porção da parte de Deus para os nossos corações, com a bênção apostólica que o nosso pastor emérito Joel Amanso de Souza nos dará neste momento. Com licença, irmãos, 2 avisos para os nossos companheiros missionários que vieram do interior do Vale de Jequitinhonha. Nós temos o jantar ali no refeitório. Nosso companheiro, irmão Roberto, estará tirando uma foto de todos vocês ali. Então, por gentileza, não vá embora assim que terminar o culto desse para o refeitório. E queremos dizer também que nossos companheiros missionários lá do Vale de Jequitinhonha estão pedindo para os irmãos que têm Bíblias e harpa para fazer doações aos irmãos. Eles estão aqui presentes nesse 19º encontro de missões, estarão levando após o encerramento. Então, se você tiver, pode trazer amanhã. Pode entregar aos nossos diáconos, que eles estarão passando às mãos dos nossos missionários. Muito obrigado. A oferta, irmãos, rendeu R$1.946. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.